todos. Sejam bem-vindos a esse momento especial, mais uma vez, em que podemos ouvir a palavra de Deus, receber dele, da parte dele, perdão dos pecados, a vida e a salvação. Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanham pelo Facebook. Deus também dê a cada um de vocês essa palavra de vida e salvação. E assim, todos nós juntos, vamos render honras e louvores ao nosso Deus. Nós iniciamos cantando um hino baseado no Salmo 116. Amo o Senhor porque Ele ouve. Coloquemos de pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido povo de Deus,
nos achegamos nesse momento diante dele, com os corações arrependidos e em humildade, para confessar os nossos pecados, suplicando que ele, por amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o seu perdão. Onipotente e eterno Deus, nós te suplicamos que concedas por tua graça perdão para todos os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Diante de Deus vos pergunto, é esta vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e o firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, afirmai dizendo sim. Sim. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus. Em nome e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços de morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor, pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro, continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Podeis sentar. Leitura do Antigo Testamento conforme Isaías, capítulo 50, do versículo 4 até o versículo 10. Isaías 50, 4 a 10. O Senhor me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs, Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer.
O Senhor Deus me deu entendimento, e eu não me revoltei nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam, e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como a rocha, eu sei que não serei humilhado. Pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente a acusação. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos desaparecerão, serão como um vestido que as traças destruíram. Também queremos ouvir a leitura da epístola para esse dia, conforme Tiago, capítulo 3, do versículo 1 a 12. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pense no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas, parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Até aqui a leitura da epístola. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ouvir neste momento o Evangelho conforme Marcos capítulo 9, do versículo 14 até 29. Marcos capítulo 9, 14 a 29. Nos coloquemos de pé. Glórias a ti, Senhor. Quando eles
chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu, começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo, mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Até aqui as palavras do Senhor. Glórias a ti, ó Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Poder sentar?
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na fé em Jesus, é bom estar no controle das coisas. Nós gostamos de estar no controle. E quem não gosta? Por exemplo, ao andar de carro, eu confio mais em mim dirigindo do que entregar o volante a um estranho. Até posso fazer isso, mas fica aquela insegurança. E poderíamos dar outros tipos de exemplos. O fato é que nos sentimos seguros quando estamos no controle das coisas. Mas aí vem uma pandemia e nos ensina que não temos nada ao nosso controle. E isso nos assusta, nos causa medo, nos deixa inseguros. E começamos a viver um filme de terror. Passamos a vivenciar tragédias, tanto pessoais quanto coletivas. E vemos vidas sendo ceifadas. Nesse momento, são tantas pessoas que se apresentam como autoridade nesse assunto, muitas querendo assumir o controle como se tivessem a solução, e assim acabam deixando as pessoas ainda mais desorientadas. E aí vem a pergunta: quem poderá fazer alguma coisa? O evangelho desse final de semana conta a história de um homem que havia trazido aos discípulos o seu filho que estava possuído por um espírito surdo e mudo, o qual sofria desde a infância. O texto não diz quantos anos tinha esse menino, mas podemos supor que ele já era adolescente, sendo que o texto fala que ele já sofria desde muito pequeno. E esse seu pai, ao ver o seu filho nessa situação, sofria junto com ele. E movido pelo amor, movido pelo desespero e clamando por ajuda, esse pai tinha a mesma pergunta em mente: quem poderá fazer alguma coisa pelo meu filho? Os discípulos que estavam no controle da situação nada puderam fazer para curar esse menino. Porém, assim que Jesus se aproximou e viu todo o tumulto que havia ali, e também o desespero daquele pai, se compadece e escuta a sua história. Esse pai, cheio de dúvida e de desespero, recorre a Jesus: Senhor, se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão e ajude-nos. Se podes fazer alguma coisa. Em muitas ocasiões de nossas vidas, especialmente nesse tempo de pandemia, diante da perda de pessoas que amamos, diante da dor que nos cerca, das dificuldades que enfrentamos, nos sentimos também angustiados, desesperados como esse pai, sem saber aonde ir, a quem recorrer ou o que fazer. Diante da gravidade da situação, a dúvida daquele pai é a mesma dúvida de muitos crentes também neste dia, nestes tempos. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajude-nos. Nesse momento, Jesus parece reagir ironicamente à dúvida desse pai e responde: se eu posso fazer alguma coisa, tudo é possível para quem crê, para quem tem fé.
É claro que Jesus pode fazer alguma coisa. Ele é o Cristo, é o Filho amado do Pai, a quem nós devemos ouvir. Jesus não se ausentou das nossas vidas, mas se tornou carne da nossa carne. Ele veio ao nosso encontro e demonstrou seu amor pela vida daquele menino e de tantas outras pessoas. E assim também Ele se coloca ao nosso lado, inclinando o seu ouvido para nós e nos chamando a confiar nele. Quando perdemos o controle das nossas vidas, nos sentimos impotentes e desesperados. E em muitos desses momentos chegamos a duvidar que Deus realmente está no controle, que pode fazer alguma coisa. É nesses momentos de dúvida, de dor, quando pensamos que já não existe mais nada, que tudo está acabado, é nesses momentos que o Senhor se coloca ao nosso lado e nos lembra: tudo é possível para quem tem fé, para quem crê. É nos momentos de agonia, de dor, de aflição, que a nossa fé começa a aparecer, porque precisamos do Senhor. Ele demonstra o seu amor por nós. Ele vem ao nosso encontro. Ele segura a nossa mão e acalma o nosso coração. Nesses momentos, a nossa súplica é como daquele pai que diz: eu creio, ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. É um clamor de fé para ficar livre do desespero, da dúvida. Embora a fé daquele pai seja fraca e imperfeita, ainda assim ele confia no Senhor. E além disso, ele ainda pede para Jesus que socorra o seu filho, mas também que socorra ele na sua falta de fé. Assim somos nós, como esse pai. Embora a nossa fé seja imperfeita, mesmo que usamos a nossa língua tanto para falar palavras más, quanto para falar palavras boas, mesmo que usamos nossa boca para falar palavras de agradecimento quanto de maldição, mesmo com tudo isso, confiamos no Senhor e suplicamos a Jesus para que tenha compaixão de nós, para que possa nos socorrer também em nossas fraquezas, quando a nossa fé, nos momentos em que a nossa fé está abalada. Pois as tribulações, as enfermidades, dúvidas, fazem parte da nossa experiência neste mundo. Tudo isso pode nos causar dor, aflição, desespero por um tempo. Por um tempo. Porque não é a última palavra. Jesus tem a última palavra, a boa palavra. E não é uma palavra vazia, mas sim uma palavra que tem poder de fazer milagres, de ordenar que aquele espírito mau saia daquele menino e assim dar uma nova chance a ele. Pensem só, se nós fôssemos deixados por conta própria para combater todo o mal que existe neste mundo. Estaríamos perdidos na escravidão deste mal. No entanto, Jesus vence o mal por nós. Ele oferece suas costas para surarem, para baterem. Ele ofereceu seu rosto para cuspirem. E ainda assim permaneceu firme como uma rocha.
Ele é a nossa rocha, o nosso defensor, e fez tudo isso para nos salvar, para nos dar a sua palavra. Palavra essa que é capaz de nos libertar desse mal. Ele anima os cansados, assim como animou aquele pai e aquele filho, onde ele próprio fala para aquele espírito: saia desse corpo e nunca mais volte. E imediatamente o espírito saiu, e Jesus deu a eles força para continuarem por meio da sua palavra. Deu a eles uma nova vida, tanto para aquele filho quanto para aquele pai que sofria junto. Assim também Jesus nos dá, por meio da sua palavra, vida, nos dá perdão, nos coloca de volta no paraíso. Palavra essa de Jesus que nós podemos confiar, que nós podemos depositar a nossa fé inteiramente nele. Nós estávamos numa condição espiritual de surdos e mudos, mas o Senhor instruiu o nosso coração, nos ensinou a fé pela pregação do Evangelho e colocou a nossa boca e a nossa língua em direção correta com Deus. Jesus nos amou a este ponto. Graças a Ele, nós podemos usar a nossa boca e a nossa língua para falar de tudo que Deus fez, faz e continua fazendo de bom por nós. Que possamos clamar com voz alta e clara, como o Salmo 116 diz: eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele ouve as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo, pedindo socorro. Mesmo que os laços da morte estavam me apertando, a dor e a dúvida tomando conta de mim, eu clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte, ajuda-me na minha falta de fé. E Ele me ajudou, me salvou, mandando seu Filho para morrer por mim, por você, para que, assim como Jesus ressuscitou, nós também pudéssemos ressuscitar e usufruir da vida eterna que Ele nos dá. Vejam que para Jesus até a morte é pequena diante dele. Por isso, querido povo de Deus, é bom vermos que não temos o controle em nossas mãos, pois o melhor de tudo é saber que Jesus está no controle das coisas, está no controle de tudo, que podemos depositar a nossa fé e a nossa confiança nele, pois Jesus assume o controle da nossa vida e nos guia por meio da sua palavra. Por isso, queridos irmãos e irmãs, sempre que o nosso coração estiver angustiado, estiver dolorido, estiver sofrendo, nós podemos juntar nossas mãos, fechar os nossos olhos e falar com Ele em oração. Senhor Deus, ajuda-nos em nossa falta de fé. Derrame seu Espírito sobre nós, fortalecendo a fé em Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém.
nós queremos nesse momento incluir em nossas orações Sueli, Odete e Osmar. São também colaboradores do projeto Compartilhar e que estão bastante enfermos. Queremos pedir que Deus os abençoe na sua saúde. Também queremos orar pelos aniversariantes da semana que passou: Davi Brum da Rosa, Marcos Schultz, Elaine Blem Rocha, Edelcira Sotti e Luísa Conrad Becker. Queremos pedir que Deus continue abençoando cada um destes em suas vidas. Falemos com Ele em oração. Senhor Jesus Cristo, nossa ajuda e defesa em todas as necessidades, continua a preservar a Tua Igreja em segurança, governando-a pela Tua bondade e abençoando-a com Tua paz. Somos agradecidos porque na imensidão da Tua bondade supriste nossas necessidades com trabalho e mantimento. Te pedimos, em favor daqueles que sofrem por falta de alguma coisa ou estão ansiosos por não terem emprego, ajuda a todos para que os recursos da nossa terra estejam disponíveis para todos. Onde há guerra, Senhor, intervém para que haja paz. Defende os fracos e dá limite às forças dos soberbos. Ajuda aqueles que passam por depressão, dando-lhes ânimo e vontade para seguirem em frente. Também ajuda os que têm pensamentos de suicídio, para que sejam tirados dessa angústia e desespero e possam contar com a ajuda de todos à sua volta. Também, Senhor Deus, te pedimos em favor de Sueli, Odete e Osmar, ajuda-os em sua saúde, fortalece-lhes a força e restaura a vida deles para que possam retornar aos seus afazeres. Sobretudo, guia-os firmes na fé em Jesus, o nosso Senhor. Agradecemos, Senhor, por aqueles que completaram mais um ano de vida durante a semana que passou: Davi Rosa, Marcos Schultz, Elaine Rocha, Edelcira Sotti, Luísa Becker. Derrama sobre todos estes as mais ricas bênçãos e concede-lhes felicidade junto aos seus. A Ti, Senhor Jesus, que nos deste Teu amor sem igual, rendemos glória com grande alegria, na certeza de que a Ti pertence o domínio e o poder, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Poder sentar. Neste momento louvamos a Deus com nossas ofertas, bem como também queremos cantar o hino conforme está projetado. Nós desejamos as ricas bênçãos a todos que nos acompanharam pelo Facebook. Que Deus os guarde e preserve na fé verdadeira em Cristo Jesus. Ao final deste hino encerraremos esta transmissão.